Olá a todas e todos. Nós vamos, nesse vídeo, o vídeo Max Weber, aula 4, na verdade, uma continuidade, literalmente, do vídeo aula 3, onde foi tratado a teoria da dominação, falamos dos seus aspectos gerais, né, da sua, digamos, função nas relações sociais, e né, no vídeo 3 nós fizemos uma explanação do conceito de dominação legal ou dominação racional legal. É interessante, né, e é importante aqueles que estão assistindo a este vídeo que façam, se já não tiverem feito, a observação e assistam lá o vídeo anterior, o vídeo 3, dado que nós estamos com as tipologias e nesse nós vamos trabalhar a dominação tradicional e a dominação carismática. E como nós estamos seguindo os passos do Max Weber, né, é interessante para uma compreensão mais abalizada desses dois tipos que serão tratados aqui, que a gente faça referências às dominações presentes, presentes no vídeo anterior, a dominação racional legal. Bom, peço a todos aqui só um pouquinho de paciência para que eu possa trazer a nossa planilha. Nós vamos trazer aqui a planilha, primeiro, da dominação tradicional. Onde aqui a gente percebe dentro do conceito, né, os seus aspectos mais significativos, lembrando, né, óbvio que nós não iremos encontrar aqui como a característica da teoria weberiana, que nós poderemos encontrar esse conceito no mundo real como exceção e não como regra. Tá? Então, naquela lógica de desenvolvimento dos tipos do Weber, que parte da realidade, mas trazem, né, os elementos mais alargados possíveis que constituem o conceito e que nos leva a tratá-los como, né, uma idealização em que a identificação de um tipo de dominação concreta ele será, né, não comum, mas uma exceção. Bom, pois, trazendo aqui, né, os principais aspectos da dominação tradicional, nós temos que Marx, né, define como o tipo mais puro a dominação patriarcal. Né, e aí a dominação patriarcal, né, ela que nos remete para o período medieval, assim, se a gente fizer uma comparação aí mais para que a gente possa entender, né, aí saindo de uns detalhes mais históricos, ainda podemos pensar como, né, a grande família em que a figura, né, do patriarca, né, daquele que ainda tem o poder sobre todos, né, e aí no modelo patriarcal tradicional, nós teríamos um conjunto de famílias onde uma das famílias seria, né, eleita, escolhida para representar os demais membros, né, familiares, e em que, né, essa figura passaria a representar a figura do Senhor. Né? Bom, aqui lembrando, né, que é isso que de fato nos interessa, mas particularmente atualizando, né, ou olhando para o mundo contemporâneo a partir dos conceitos weberianos, e até particularmente o Brasil, embora, né, a gente possa dizer que a dominação tradicional ela fosse tendencialmente característica, né, da sociedade medieval, nós a encontramos no período, na era anterior, né, no mundo antigo, e encontramos, né, no mundo moderno contemporâneo. Aí é interessantíssimo a gente perceber que nós vamos, né,
localizar em diversas situações o desenho, tá, digamos assim, formal, tá, de uma dominação do tipo racional legal, que é a dominação característica do estado de bem-estar social, porém, no exercício, tá, das ações sociais, das relações sociais e a prática da dominação, nós iremos perceber, né, que muitas vezes a gente localiza como predominante a dominação tradicional, né? Ou seja, os indivíduos no poder, os indivíduos com poder de mando, realizando, né, essa sua função de comando de forma patriarcal, com as características, né, aqui presentes no conceito. A obediência, né, ela se dá em virtude da dignidade da pessoa, né? Portanto, aqui a gente está se referindo a um tipo de dominação extremamente personalista, né? Personalista, dado que a obediência não está dado, né, a, a regra, né, mas está dado a interpretação que o indivíduo que está no poder de mando tem da regra. Que, né, é uma obediência, né, que é santificada pela tradição, e a questão aparece aqui no Weber, né, para pontilhar mais firmemente, a questão da fidelidade. Né? Aí é algo que, quando a gente observa várias sociedades, né, nós percebemos o quanto, mesmo, né, no mundo moderno, em organizações modernas, quando os trabalhadores, né, são, digamos assim, vistos, até ainda, né, aqueles que são mais valorados dentro de organizações, aqueles que se demonstram como fiéis não à organização, mas fiéis a quem está no comando, ao proprietário, ao gerente, né, ou ao indivíduo que exerce um cargo de chefia. E isso, né, muitas vezes, é aquilo que define, né, a escolha daquele que será promovido, a escolha daquele que vai assumir um cargo, né, de maior relevância, isso tanto dentro de uma organização privada como dentro da organização pública. Né? E aí, se a gente trouxer para o caso brasileiro, na organização pública, a fidelidade, né, muitas vezes, né, extrapola em muito, né, o critério de competência para o cargo. Né? Não é incomum, né, a gente perceber isso nas nossas gestões municipais e mesmo na gestão, né, estadual e federal. Né? Quando a gente percebe a escolha, né, para um determinado cargo, não é a experiência, não é o conhecimento que possa levar a esse indivíduo levar a uma maior eficiência do seu departamento, né, da sua secretaria, do seu ministério, do seu gabinete, enfim, mas a fidelidade dele a quem está no comando. Né? O conteúdo das ordens fixadas pela tradição, né? Então, aquilo que, né, isso aqui em termos, né, porque quando a gente encontra isso já imiscuído na sociedade moderna, né, essa é uma questão, né, que praticamente desaparece, porque, na verdade, o que ocorre muitas vezes é uma distorção daquilo que está regrado. Né? Na verdade, há uma ordem a ser dada a partir do que foi previamente definido como uma regra, porém, ela se realiza, né, a partir da compreensão que o indivíduo tem, né, do que se foi feito no passado que se é reeditado ainda no presente. Em princípio, considera-se impossível criar um novo direito, isso aqui trazendo também para a ideia de um conceito mais puro, né, de um novo direito diante das normas e da tradição. De qualquer forma, né, isso nos traz, quando a gente olha para uma sociedade no seu conjunto, né, uma sociedade específica, isso nos traz para a ideia de que, né, a elaboração de normas para atender às novas, digamos, as novas demandas coletivas em termos de morais, né, que vão se estruturando a partir do cotidiano vivido dos indivíduos, né, a gente vai tendo uma resistência, né, à adoção de regulações que gerem direitos, digamos, reivindicados, né, por movimentos sociais, por grupos específicos da sociedade.
O dominador age conforme o seu prazer, né? Aí, aqui vamos né, pensar que aquele que decide a partir de si mesmo, né? Ou seja, na definição de se o direito cabe àquele indivíduo ou se, ao contrário, né, ele agiu em desconformidade com o direito e por isso deverá recair sobre ele, né, uma sanção, né, uma pena, né, isso parte do dominador. Aqui é interessante a gente pensar, né, esse conceito aqui a partir das microsociedades, né, que você localiza, por exemplo, às vezes dentro do funcionamento de uma organização, a definição, né, do que vai recair sobre uma ação praticada por um dos membros, como algo que deva ser salientado como positivo, ou o contrário, que deva ser punido, a partir digamos, da simpatia que o indivíduo tem pelo indivíduo, e não pela própria ação. Né? Fazendo aqui uma comparação, é o que acontece, por exemplo, nas famílias tradicionais, aqui pensando em família tradicional, né, o casal constituído de homem e mulher digamos assim, uma filharada, né, em que você tem a figura paterna, muitas vezes com seus preferidos, né, dentre os filhos, aqueles que podem, né, fugir às regras, né, estipuladas dentro da família, mas mesmo assim não recai sobre ele, digamos, uma punição, um castigo, enquanto o outro reproduz a mesma ação, o mesmo ato, né. Bom, né, como exemplo, chegou fora do horário delimitado lá, né, pelo pai da família, mas uns são punidos e outros não são punidos. Né? Ou seja, às vezes até o momento, né, em que o dominador se encontra, né, de estar bem de espírito, de estar mal-humorado, né, ou então a sua percepção com relação ao outro em termos de simpatia ou antipatia. Isso, né, dentro de uma sociedade em que a dominação tradicional ela está presente, é aquela, né, que justifica a máxima de que na máxima, né, no campo jurídico que define o funcionamento, né, das normas, seguindo um padrão em que aos amigos se aplica as benesses da lei, aos inimigos os rigores das leis e aos desconhecidos as leis, né? É como se nós tivéssemos aí né, um procedimento em que nesse procedimento a informalidade desaparece, aqui relembrando as características da dominação legal, que né, nesse exemplo estaria sendo aplicado aos desconhecidos, porque aí o que estaria prevalecendo seria o que está normatizado, enquanto, né, o aplicar, né, a trazer benesses da lei para os amigos e os rigores da lei para os inimigos, nós cairíamos na simpatia do dominador. Aí a gente pode localizar isso tanto nas organizações, mesmo quando a gente pensa no executivo, na escolha do próprio gabinete, né, em que se busca trazer para próximo tanto o indivíduo que demonstra fidelidade como aquele com o qual se tem simpatia. A grande questão, quando a gente pensa isso funcionando e sendo presente com muita frequência, tanto nas organizações privadas como nas organizações públicas, é que nós não conseguimos aí ter digamos, um desempenho, né, assim como o desempenho da dominação legal, dentro do princípio da burocracia, possibilita, né, dado a impessoalidade, ao fato de que os indivíduos aptos e com potencial para exercer uma determinada função, de fato, são aqueles colocados naquela função. Ou seja, a amizade, a simpatia, ela fica aí secundarizada e o que, né, prevalece é aquilo que está delimitado no cargo, né, para o exercício da função. Bom, o quadro administrativo é formado e constituído por dependentes, né, normalmente o que prevalece, portanto, dado a necessidade da fidelidade e a predominância da simpatia, e nós vamos encontrar, né,
o quadro administrativo, tanto público como privado, mas se a gente trouxer para o caso brasileiro, né, a predominância disso se dá no exercício do público, tanto no nível municipal até chegar ao nível federal, né, onde a gente vê a ascensão aos cargos feitas por familiares e amigos pessoais, né? Isso, né, assim, quando a gente olha para o campo político brasileiro, é impressionante como isso ainda aparece, né, tanto no sentido dos eleitores aqui, pensado como súditos, escolherem sempre aqueles membros da família do Senhor, mesmo que esse Senhor já não esteja vivo, né, mas que seja um patriarca antigo daquela família que primeiro se elegeu, ou que foi um grande chefe político daquele local, daquele município, daquele estado. E no legislativo a gente percebe, né, com uma evidência, né, muito clara da apropriação que se tem do público, né, por exemplo, da cadeira legislativa. Isso vai sendo transferido de pai para filho, de geração para geração, como se na verdade fosse, né, um espaço privado e não um espaço público, né, na transmissão de poder de um para o outro, quando na verdade a gente está falando aí de um poder que está na mão de todos, né? Onde o exercício, né, e a ocupação dessa cadeira no legislativo, ela é consequência da soberania popular. Mas se há, né, dentro da prática da dominação, que se dá nas relações entre os indivíduos, nos mais diversos espaços, né, nas relações de amizades, nas relações familiares, nas relações empresariais, o que nós vamos ter é essa predominância também no campo político, né? É muito interessante quando a gente olha, por exemplo, na sociedade brasileira, o fato, né, de um gestor público que abre uma licitação e que gera emprego na cidade, né, por uma necessidade da coletividade da qual ele é gestor e tem a obrigatoriedade de realizar os serviços que são necessários atender a comunidade. Mas aí, como houve a geração de emprego, a geração de renda, né, o olhar daquele que está na figura de súdito aqui, né, ou seja, os cidadãos, mas que não agem enquanto tal, admiram aquela personalidade como alguém que deu um emprego, né, quando na verdade se estabelece um contrato. A mesma coisa dentro de uma relação privada, né? Relações modernas são contratuais, então não tem o dar o trabalho, né? O que tem aí é uma troca em que um entra com a remuneração em determinadas obrigações e o outro entra com a contrapartida, né, do trabalho, seja um esforço físico, manual, seja um esforço intelectual. E a impessoalidade, né, pairando aí sobre esse contrato. Bom, gente, essas são as características gerais da dominação tradicional, né, e como já salientado no vídeo 3, né, nós vamos localizá-la tanto nas sociedades modernas, agora, óbvio que as sociedades que vão se modernizando no sentido de ser mais tendencialmente a prática da dominação legal, racional legal, a dominação tradicional vai ficando secundarizada, embora a gente não vai, né, ter o seu, digamos assim, o seu desaparecimento total e pleno. Né? Se não aparece no seu conceito, na sua totalidade, determinados espaços, mas pode, aí naquela, novamente, discussão já feita anteriormente, né, naquela fronteira entre os conceitos, né, que na prática são muito tênues, né, onde os conceitos muitas vezes se misturam, né, e como é comum, né, você ver dominadores que realizam o seu exercício da dominação trabalhando com aspectos tanto da dominação tradicional em determinado momento, quanto da dominação racional legal. Às vezes até na própria formação do gabinete, quando você olha para um gestor público, quando em determinados gabinetes ele escolhe alguém que não tem nenhum vínculo, nem pessoal, nem partidário, nem mesmo de ideal, né? Não há nenhuma relação de mando e subordinação, escolhe uma figura técnica para exercer o cargo. Mas para outros cargos, né, faz uma escolha que, né, recai aqui no âmbito da dominação tradicional. Bom, avançando aqui para o conceito de dominação carismática, aqui da mesma forma, né, uma dominação que se encontra ainda presente nos tempos atuais, e principalmente aí no campo, né, em três campos aí, que seria o campo da política,
né? Porque por mais que a gente tenha, em algumas sociedades, avançado, né, para uma relação muito mais formal e legal, né, mas o carisma, né, ainda é algo extremamente presente dentro da dominação política. Vamos depois aqui já trabalhar alguns exemplos. É, por outro lado, a gente percebe também no âmbito religioso, né, aí é quase que a sua essência, né, dominação carismática no âmbito religioso, e no âmbito militar, né, que é a dominação pelo exemplo da força, né, assim como os caciques e os seus índios, né, aí nós temos os seus generais e militares de comando com os seus soldados e demais subordinados da corporação, né, em que a obediência, né, ela se dá muito mais pelo valor, né, o valor de enfrentamentos, o valor de fortaleza no combate aos inimigos. Mas quando a gente também deriva, às vezes, para uma empresa comercial, né, nós devemos perceber essa dominação carismática, né, que às vezes aparece muito, né, numa empresa comercial de departamentos, em que se formam os grupos de vendas com seus líderes, né, os seus gerentes de vendas, e caso a empresa, né, abra espaço para a promoção de um funcionário, bom, um funcionário de limpeza que será promovido para um departamento de vendas, se deixar ele livre para a escolha, a probabilidade dele escolher aquele gerente no qual a sua equipe bate metas, no qual a sua equipe sempre ganha os prêmios de melhor desempenho, a probabilidade é muito alta, né, de fazer parte daquele grupo que tem aquele líder que os demais o estimam com uma certa devoção, né, e aí vamos logo entrar aqui no conceito, onde Weber salienta, né, os principais aspectos da dominação, como ocorre em virtude da devoção afetiva, né? Aí isso é importante a gente entender, porque, novamente, lembrando que já discutimos na ação social, o afeto visto como amor e ódio, formando, né, aí, duas faces de uma única moeda, né? O afetivo, a pessoa que ordena os seus dotes sobrenaturais, particularmente as faculdades mágicas, né? Daí, então, não seria de estranhar que o campo religioso é um campo, né, onde há uma grande predominância da dominação carismática. As revelações de heroísmo, né, heroísmo aqui, aí, então, né, é muito próprio das corporações de força, né, das corporações militares, embora não se descarte, por exemplo, o poder da oratória junto com o heroísmo, né, os treinadores de futebol, né, que também encarnam essa liderança, né, de carisma, né, e que os seus comandados, aí, os jogadores, né, se dedicam mais, né, em função daquela forma de comando do técnico, né, ou do treinador. E no campo, né, aí mesmo quando a gente pensa, o campo acadêmico, né, alguns que são, né, vistos, né, são mais respeitados e têm até vamos assim, uma assistência e uma plateia nos seus seminários e nas suas exposições, né, dado, né, o seu poder intelectual. E aqui muito, né, que se mistura com todos os demais, mas a oratória como, né, capacidade de formar grupos de seguidores, né, no campo da política. Bom, o que caracteriza essa dominação é trazer sempre a novidade, né? É aquele que cria os seus inimigos, constrói os instrumentos de batalhas, enfrenta o inimigo, vai para a batalha e vence. Né? Portanto, não é uma dominação quando você pensa em qualquer campo, seja no campo político, seja no campo militar, a sua permanência por longo prazo como dominador. Né? Porque essa é uma necessidade sempre presente. Né? Então, você imaginar no campo político, seria como o grupo que chega ao político, o grupo que chega ao poder político, que levanta determinadas bandeiras, que teria que estar sempre renovando. Porque mesmo quando aquela bandeira, digamos, sei lá, como exemplo, a melhoria da qualidade e a expansão da educação para todos, e de fato isso é alcançado, né, a sua permanência enquanto dominador carismático para manter todos relacionados afetivamente a esse indivíduo que se encontra no poder junto com o seu grupo, é necessário que ele invente novas batalhas. E que ao inventar novas batalhas também vença a batalha.
ou seja, levante outras bandeiras e conquista aquelas bandeiras. Quer dizer, o fracasso, né, é aquilo que vai afastando, né, e tirando a imagem daquele indivíduo, né, que é o vencedor, que é aquele que sempre vai ser um grande conquistador, né, e que vai chegar a trazer a todos a satisfação, né, dos resultados sobre o qual ele acreditou que chegaria e de fato chegou. Né? Portanto, tudo isso, né, é a fonte de devoção pessoal. Então, aqui a dominação personalística pura na sua essência, né? É o indivíduo e os seus comandados, é a pessoa, né, como líder e os seus liderados. Daí, né, no limite do conceito, o Weber chamá-lo de líder e apóstolo àqueles que o seguem, né? Porque é um sentido aqui de fé, né, de religião, dado nessa obediência àquele que está no comando, né, e que está conduzindo todos numa determinada empreitada. Obedece exclusivamente à pessoa do líder, né, por suas qualidades excepcionais, que são aquelas que têm que ser renovadas, né? Então, em virtude de ele estar enquanto comandante. Obedece somente enquanto seu carisma subsiste. É essa questão que eu tinha levantado da grande dificuldade de sempre se manter. Uma outra questão que aqui é muito interessante a gente trazer é que não é o que define não é o ser bom, não é o ser mal, né? O ser mal. Nós vamos, né, pegar aqui extremos, né? Talvez o exemplo histórico do líder dos líderes carismáticos é Cristo, né? E pegando aqui né, um outro lado aqui, que também é um líder carismático com seus seguidores, né? E aliás até hoje ainda persistem, né? Por um detalhe extremamente importante, né? Quando a gente pensa o hitlerismo, né? É aí a figura do Hitler ainda saudado como um grande líder, transformador, né? Que pode levar aos anseios de todos e fustigar, né? Desejos e atender esses desejos, né? Aquele que levou a sociedade alemã de uma situação de empobrecimento e de muitas dificuldades para um patamar de qualidade de vida excepcional, tá? E depois promete a conquista e vai conquistando, né? Mas que de repente esse carisma, né, que deveria vir, né, uma queda junto com a sua própria queda, mas, né, digamos assim, numa ação aí nesse sentido, né, extremamente perspicaz, Hitler morre, desaparece, né, e some, e não aparece como aquela liderança acabada, né, aquela liderança que se mostrou como frágil, né? Aparece o mais humano, né, que seria as fragilidades do indivíduo diante dos outros que o venceram, né? Então a gente não tem, né, essa figura desse Hitler decadente. É o Hitler que parou, né? E fica naquele, né, no limbo, né? E, portanto, ainda mantém, né, alguns seguidores, mesmo gerações, né, e gerações já passadas, né? Só obedece somente enquanto, né, subsiste esse carisma e quando decai a sua força heróica com a fé dos que creem em suas qualidades de líder, então seu domínio também se torna caduco. Quando a gente, né, observa, né, que historicamente os líderes políticos de longo tempo, né, é fácil a gente perceber, né, que essas lideranças carismáticas ela tem sempre um começo, meio e fim. Não há essa eternização. A não ser que haja, né, uma interrupção e esse indivíduo saia, né, daquele exercício da função, seja lá o comandante que enfrentou batalhas e venceu batalhas, mas depois se afastou e deixou só a imagem, né, congelada em tempos anteriores. A mesma coisa a gente pode pensar nas lideranças políticas, né? Agora, a sua permanência em um determinado momento, o que é esperado, né, é que esse indivíduo se enfraqueça, que os contextos se alterem, né, que as dificuldades sejam outras e que todas as suas estratégias sejam incapazes de manter, né, as vitórias que manteve no passado. E daí, né, aquele antes vencedor vai aparecendo como um derrotado, um decadente,
E aí tudo aquilo que o tornava, né, esse líder carismático desaparece com a probabilidade, né, que é o que normalmente ocorre aí no campo político, quando essa liderança carismática, ela, digamos assim, desfeita, né, de uma maneira muito rápida, ou seja, os resultados prometidos, eles não são alcançados, ou a forma prometida de ação, ela é desfeita, e isso é visível para todos, né, dá-se aí um grande desencantamento, e aquilo, né, que era amor se transforma em ódio, né. Então não é, digamos assim, né, estranho, né, a gente perceber esses líderes carismáticos que, quando caem, né, na sua trajetória de liderança, deixam de ser amados e passam a ser odiados. Gente, a, a nossa apresentação aqui do, da proposta weberiana, né, a teoria de Weber de dominação. Estamos aqui encerrando com esse vídeo os 3 tipos puros de dominação, e em breve pretendemos aí trazer para vocês, né, uma discussão sobre a tendência progressiva de burocratização, né, ou digamos assim, as consequências do avanço da dominação racional legal, né, e os impasses, né, inclusive, dessa dominação racional legal contemporaneamente. Então, ficamos aqui com a teoria da dominação por enquanto, e aí aguardo todos e todas para os próximos vídeos. Abraço a todos.